Estamos aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje são os ácidos nucleicos. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. De acordo com as funções desses ácidos nas células animais e vegetais, e também de bactérias, protozoários, é que eles acabam se especializando em ajudar o desenvolvimento da vida desses seres vivos. E para iniciar a nossa aula, observem a nossa pergunta. Qual é a molécula que guarda e revela a história da vida? Quem é a molécula responsável por todas as nossas informações? Pelas nossas características genéticas? Observem quem é responsável pelas nossas informações. As nossas informações, elas são guardadas dentro de uma caixinha de surpresa que é o núcleo celular. Lá nós vamos encontrar as unidades hereditárias, que são os cromossomos. A célula humana, ela apresenta 46 cromossomos. Temos agora um detalhe da estrutura do cromossomo. A fita do cromossomo. Observem que o cromossomo é formado por duas fitas de moléculas, que é o DNA. No DNA, nós vamos encontrar as nossas informações genéticas. Essa fita imensa apresenta em algumas partes um segmento restrito à informação genética que é o nosso gene. É ele que é responsável pela nossa hereditariedade. O DNA, então, é uma molécula formada por duas cadeias, como vocês observaram. São duas hélices, duas fitas, que são formadas por subunidades conhecidas como nucleotídeos. Quem são os nucleotídeos? São subunidades do DNA. Nós temos 4 tipos de nucleotídeos formando a molécula de DNA. Observem os tipos de nucleotídeos. Todo nucleotídeo tem um açúcar, que é a desoxirribose. Esse açúcar é formado por 5 carbonos, também conhecido como uma pentose. Ligado à molécula de açúcar, nós temos o fosfato. E ligado também à molécula de açúcar, nós temos a base nitrogenada, a adenina. Observem que nós temos os 4 nucleotídeos apresentados aí com fosfato, desoxirribose. O que muda de um nucleotídeo para o outro são as bases nitrogenadas. Então nós temos a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Entre essas bases nitrogenadas, nós vamos encontrar uma afinidade química, que é o que vai ser responsável pela ligação entre as fitas do DNA. Então, observem agora as duas fitas de DNA. Nós temos, novamente, o fosfato, a desoxirribose e ligado aí a timina, representado pela letra T. Observem que a timina realiza uma ligação, que nós chamamos de pontes de hidrogênio, com a outra base da outra cadeia, que é a adenina. Assim também como a guanina, uma outra base nitrogenada, acaba se ligando com a citosina. E assim nós vamos observar que as ligações, as afinidades químicas vão se processando e vão sendo as responsáveis aí pelas ligações entre as bases. Então, pessoal, o DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos. Vocês observaram, são 4 tipos de nucleotídeos. E eles acabam se ligando devido a uma afinidade química entre as bases nitrogenadas. Essas ligações nós conhecemos como pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Agora, a partir do DNA, nós vamos produzir um outro ácido, que é o ácido ribonucleico. E é o ácido ribonucleico que vai desempenhar, vai executar as informações contidas no DNA. Observem como é que o RNA é produzido. O processo de produção do RNA é conhecido como transcrição. Então, nós temos aí 2 hélices de DNA. Estas 2 hélices sofrem um rompimento e, a partir desse rompimento, nós vamos encontrar
a formação de uma nova fita, que é o RNA mensageiro. Essa nova fita formada é devido à presença de uma enzima chamada de RNA polimerase, que vai ser responsável pela organização dos nucleotídeos do RNA. Agora, a informação do DNA é transmitida para o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro agora vai sintetizar as proteínas, que vão ser responsáveis pelas nossas características. Por exemplo, o indivíduo tem um gene. O gene é o pedaço do DNA. Ele produz o RNA mensageiro. Nesse gene, nós vamos encontrar a informação para a produção, por exemplo, da pigmentação dos olhos. O RNA mensageiro vai produzir a proteína que vai ser responsável pela pigmentação dos olhos do indivíduo. No nosso caso, na espécie humana. Agora, nós temos apenas o RNA mensageiro? Não. A partir do DNA, nós poderemos formar 3 tipos de RNAs. O RNA mensageiro, como nós escrevemos, o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, onde ocorrerá a síntese de proteínas, e o RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos até os ribossomos para ser formada a proteína, que vai ser responsável pela nossa característica, pelo nosso caráter. Muito bem. Agora, observem que todo esse material genético, todo o DNA da célula tem que ser o mesmo para todas as células. Então, para que não seja perdida nenhuma informação, o que é necessário? Que essa informação do DNA passe por um processo de duplicação. Esse processo nós chamamos de replicação. E eu gostaria que você acompanhasse a replicação do DNA. Nós temos 2 fitas de DNA. Percebam que ocorre uma separação entre essas fitas. A molécula mãe separou-se em 2 moléculas filhas. Posteriormente ocorrerá a entrada de nucleotídeos, que serão organizados pela enzima conhecida como DNA polimerase, formando as duplas hélices de DNA. Então temos aí agora 2 moléculas de DNA. Observaram? Então tínhamos uma molécula de DNA que passou por um processo conhecido como replicação. Então replicação, nós vamos ter aí cópias idênticas da mesma informação genética do DNA, formando 2 novas hélices. Só que cada nova hélice, ela apresenta metade da molécula mãe e metade de uma molécula filha, que foi produzida pela entrada de novos nucleotídeos, que foram ingeridos pela nossa nutrição. Agora, como é que o DNA consegue passar de uma célula mãe para as células filhas? Através de um processo de divisão celular, que é conhecido como a mitose ou divisão celular. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem algumas diferenças importantes entre DNA e o RNA. Então, o DNA apresenta uma cadeia dupla de nucleotídeos, enquanto o RNA nós vamos encontrar uma cadeia simples de nucleotídeos. No DNA, o açúcar é a desoxirribose, enquanto que no RNA o açúcar é a ribose. As bases nitrogenadas do DNA são a adenina, timina, citosina e guanina. Enquanto que no RNA, no lugar da timina, nós temos aí uma base nova, a uracila. Então a adenina, ela passa por um processo de ligação com a uracila no RNA e a citosina com a guanina. E isso você não pode esquecer. O DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos e nós temos a presença da base nitrogenada timina, enquanto que o RNA é formado por uma cadeia simples de nucleotídeos, onde nós vamos encontrar uma base importante que é a uracila. É o que vai diferenciar o DNA do RNA. Como essas bases elas são complementares, normalmente a mesma quantidade de adenina nós vamos encontrar de timina, porque nós temos elas se complementando, assim como a citosina e a guanina. O mesmo não vamos encontrar no RNA.
As bases apresentam quantidades diferentes, porcentagens diferentes nas moléculas do RNA. Por quê? Porque eu tenho uma cadeia simples, no caso do RNA. Agora eu preparei um exercício para que vocês possam aprofundar um pouquinho as informações genéticas de dois seres vivos, que nós vamos chamar de A e B. Acompanhe agora o exercício que eu preparei para vocês. Então nós temos um organismo que eu vou chamar de organismo A. Nesse organismo A nós vamos encontrar bases nitrogenadas como adenina, timina, citosina e guanina. No organismo A nós temos a porcentagem das bases. 26% de adenina, 26% de timina, 24% de citosina e 24% de guanina. Enquanto que no organismo B eu vou encontrar 18% de adenina, 23% de timina, 42% de citosina e 17% de guanina. Pergunto, quem são os organismos A e B? Ou melhor, quais são os tipos de ácidos que nós vamos encontrar no organismo A e no organismo B? Percebam, no organismo A eu tenho a mesma quantidade de adenina e timina, porque as bases são complementares. Enquanto que citosina e guanina, bases complementares, a mesma quantidade. Então eu posso afirmar que esse DNA apresenta cadeia dupla. Enquanto que no organismo B, percebam, a quantidade de adenina é diferente da quantidade de timina. Eu tenho 18% de adenina e apenas 23% de timina. Enquanto que a quantidade de guanina é também diferente da quantidade de citosina. Percebam que essas diferenças permitem nós afirmarmos que o DNA em questão é de cadeia simples. Esse DNA citado, DNA de cadeia simples, é uma exceção, por isso que eu coloquei nesse exercício, para você não esquecer. Quem apresenta DNA de cadeia simples? Apenas os vírus. São os únicos seres vivos que apresentam uma cadeia simples de DNA. Então isso é importante e você não pode esquecer. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de Biologia. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a síntese de proteínas. Proteína é uma das substâncias mais importantes que nós temos aí na nossa célula, no nosso organismo, porque a proteína é responsável por todas as reações que ocorrem na vida dos seres vivos. Por exemplo, a cor de um olho depende, se ele for claro ou escuro, da quantidade de pigmento produzido pela célula do olho. Esse pigmento produzido depende da proteína, que é uma enzima que vai ativar a produção desse pigmento. E a pergunta inicial desta aula será: como se determinam as características de uma espécie? Todas as nossas características estão nos nossos cromossomos. Temos aí a fita de DNA, a substância que forma os nossos cromossomos. O DNA é uma molécula formada por dupla hélice, dupla cadeia de nucleotídeos. Num pedaço do DNA, nós vamos encontrar o gene, responsável pela informação genética. Este gene vai produzir uma proteína, e essa proteína é quem vai determinar o caráter ou a característica da espécie. Proteína pode ser uma enzima participando das reações respiratórias e digestórias de uma célula. Pode ser um hormônio, como a insulina, que participa do processo de manter a taxa de glicose no sangue. Proteína também pode ser um pigmento, como a melanina, pigmento da pele. Então, como nós acabamos de observar, o DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos. E os nucleotídeos são representados pelas bases nitrogenadas, como nós acabamos de ver. Eu estou insistindo muito nisso para vocês entenderem a próxima parte da nossa aula, que é como é que ocorre essa máquina de síntese de proteínas. Porque para o DNA traduzir a informação genética,
É necessário estabelecer um contato entre o DNA, onde tem a informação, e a síntese da proteína, que são os ribossomos. Esse contato ele é feito através de um que nós chamamos de código genético. O código genético ele é universal, ele é válido para todos os seres vivos. E ele é representado, então, por símbolos, que são palavras que vão determinar a proteína a ser produzida. Aonde fica esse código genético? Esse código genético nós vamos encontrar no DNA. Observe agora uma informação importante para vocês. O DNA ele tem uma sequência de bases nitrogenadas. Mas a cada 3 bases nitrogenadas, nós vamos encontrar um códon. Esse códon é o responsável, então, pela informação genética que vai codificar o aminoácido. Então, a proteína ela é formada por uma cadeia de aminoácidos. Agora, cada aminoácido vai ter sua correspondência ao códon do DNA. Então, é o DNA que formam palavras, e essas palavras que são os códons é que vão ser traduzidas nos ribossomos e lá nós vamos encontrar a síntese da nossa proteína. Agora, isso é muito complexo e eu preparei um esquema bem resumido para você entender melhor como é que funciona essa máquina de produção de proteína. Observe comigo as etapas da síntese proteica. Primeira parte, está lá, o nosso DNA no núcleo da célula, onde tem a informação genética. Essa informação está contida na sequência das bases nitrogenadas. O DNA forma uma fita através de um processo conhecido como transcrição. Então, do DNA, nós vamos formar o RNA mensageiro. O nome já está dizendo, mensageiro porque está carregando a informação do DNA. Este RNA mensageiro, ele sai do núcleo através dos poros da membrana nuclear e vai para a carioteca. Aliás, vai para o citoplasma. No citoplasma, o RNA mensageiro se liga ao ribossomo. Vocês estão observando os aminoácidos na tela? Esses aminoácidos entraram na célula após a digestão. Serão aproveitados e serão encadeados nos ribossomos para formar a proteína. Agora, como é que esses aminoácidos chegam até os ribossomos? Eles são carregados pelo RNA transportador. Como é que o RNA transportador carrega esses aminoácidos? Através da informação do RNA mensageiro. Observem, toda proteína, ela precisa do DNA, que tem a informação, e do RNA, que é quem vai executar essa informação. Porém, essas informações às vezes podem ser defeituosas. Nem sempre as proteínas são de forma adequada, são proteínas normais. Vamos pensar no caso da insulina, que é uma proteína produzida pelo pâncreas. Em muitos casos, a insulina deixa de ser produzida pela célula pancreática por um erro no código genético, ou diminui a sua produção. Se tem uma taxa muito baixa de insulina, o que vai acontecer com a taxa de glicose no sangue? Ela vem a subir. É o caso, por exemplo, das pessoas que têm a diabetes. Então, o excesso, de açúcar no sangue, que vai causar a diabetes, é por uma deficiência da proteína insulina. E essa deficiência, quem foi o culpado da deficiência? Pode ser um problema genético, um problema no gene do DNA. Agora, para vocês entenderem o mecanismo de toda essa tradução da informação, eu gostaria que vocês acompanhassem a tabela com os códons do DNA e do RNA. Observem alguns exemplos de códons de DNA e de RNA. Nós temos aí códons de DNA. Então, o G representa a base guanina, o A, a base adenina, o outro A, adenina. Então, perceba, eu tenho uma trinca de bases, que é o GAA. Então, eu tenho um códon. Esse códon vai ter uma correspondência no RNA mensageiro. Lembram da tabela anterior? O G pareia com o C, o A pareia com o U. E o A novamente com o U. Então, na sequência GAA, o correspondente vai ser CUU. E o aminoácido correspondente ao códon é o aminoácido leucina. Observem um outro exemplo. CGG. DNA. O códon do RNA mensageiro, GCC. E o aminoácido que vai ser transportado é a alanina. Códon do DNA, CAT. Mensageiro, GUA. E o aminoácido que vai ser transportado é a valina.
Percebam por essa tabela que eu tenho aí uma sequência de 3 aminoácidos. Então, eu vou ter 3 códons. Para 3 aminoácidos, para 3 códons, eu vou precisar de 9 bases nitrogenadas. Então, como acabamos de verificar, toda proteína ela tem a informação no DNA. Só que o DNA não pode sair do núcleo, ele tem que ficar no cromossomo. Então, o que ele faz? Ele replica essa informação através de outras células e também transcreve essa informação para o RNA mensageiro. Então, temos aí a participação do RNA mensageiro carregando a informação do DNA. O RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, atravessando os poros da membrana nuclear e chega no ribossomo. Lá no ribossomo ele se liga e daí nós vamos ter a organização dos aminoácidos. Quem é o responsável pela organização dos aminoácidos? É o RNA mensageiro que tem a informação e o RNA transportador que carrega os aminoácidos até os ribossomos. Daí nós vamos ter a proteína formada. Mas nós temos proteínas com 50 aminoácidos, nós temos proteínas com 400 aminoácidos, enfim, temos aí vários tamanhos de proteína. Essas cadeias de aminoácidos, na verdade, ela é formada por repetições de aminoácidos, porque existem na natureza 20 aminoácidos. Se a cadeia tem 300, é porque entre eles existem repetições dos aminoácidos. Mas quem é que é responsável por essa sequência dos aminoácidos? É o DNA. Por isso, entre muitas proteínas, entre as diversas proteínas que nós temos nos seres vivos, a formação dessas proteínas é que é a característica de cada espécie, que é a característica de cada ser vivo. E essas diversas proteínas é que ajudam no funcionamento da célula, como enzimas, como hormônios, como nós vimos no início da aula. E este é um lembrete precioso. Você não pode esquecer. A diversidade que nós temos de proteínas é devido ao material genético de cada ser vivo. Você decifrar a informação da proteína ajuda muito a você tentar descobrir muitas doenças, as causas de muitas doenças, corrigi-las através do gene. Quando você localiza o gene, você localiza também a produção daquela proteína defeituosa. Por exemplo, observe um caso que pode aparecer na espécie humana. Olha aí, uma pessoa albina. O albinismo é quando você tem uma ausência da produção da proteína melanina. A pigmentação da pele, ela varia com a produção da melanina. O albino não tem a melanina, não tem a produção desse pigmento. Por quê? Porque é uma característica genética da espécie. Bom, com isso eu finalizo essa aula importante e espero que você possa aprofundar um pouquinho mais esse assunto, que ele é muito importante. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e o assunto de hoje é sobre a fotossíntese, processo super importante para a vida dos animais e dos vegetais. E a nossa pergunta inicial, acompanhe. Como é que a fotossíntese interfere na produção do petróleo? Esse processo importante para a vida dos animais e também dos vegetais, além de ajudar no processo de nutrição, porque é através da fotossíntese que o vegetal produz o seu alimento e transfere esse alimento para os animais, ela também colabora como fonte energética, como no caso do petróleo, ajuda na formação do petróleo. Agora, como é que esse processo pode participar da formação do petróleo? É isso que nós vamos conversar durante essa aula, conversarmos sobre todo o processo, como é que ele atua na vida dos seres vivos. Então, observem agora algumas imagens importantes. Temos aí a imagem de uma folha vegetal, a entrada da água, né, trazida pela raiz até a folha, absorvida pela raiz, chegando até a folha através do caule. Na região interna da folha, nós vamos encontrar a célula vegetal. Na célula vegetal, a presença do cloroplasto. Observem que o cloroplasto é formado pela membrana interna e a membrana externa. Região interna do cloroplasto é o estroma.
E nós temos aí os tilacoides. Observem essa pilha de estruturas onde nós vamos encontrar aí a clorofila, pigmento importante para o processo da fotossíntese. Como acabamos de observar, a folha é o principal órgão responsável pela fotossíntese, porque lá nós encontramos os cloroplastos, nós encontramos a clorofila, pigmento responsável pela absorção da luz. Mas além da presença da clorofila, o meio ambiente deve estar iluminado, nós temos que ter a luz para participar desse processo, porque é a luz que vai ajudar na síntese da fotossíntese. Então, para resumirmos todo esse processo, eu gostaria que você acompanhasse a equação da fotossíntese. Então, a equação geral da fotossíntese. Então, para ocorrer o processo, eu tenho que ter a água, H2O, dióxido de carbono ou gás carbônico, que é o CO2, e preciso da luz, da clorofila, pigmento verde encontrado nos vegetais, que está presente no cloroplasto. Produzindo, então, C6H12O6, carboidrato, a glicose, produzindo também água e produzindo o oxigênio, que será posteriormente liberado para ser utilizado pelos animais. Então, como acabamos de observar, nós temos que ter luz, clorofila, para realizarmos o processo de síntese, de transformação da água, do dióxido de carbono, em glicose, em carboidrato, que é o alimento básico para os vegetais. E esse carboidrato é que vai dar origem às outras substâncias que também serão necessárias para a vida do vegetal, para o seu crescimento, desenvolvimento e também reprodução. Então, basicamente, o carboidrato é o alimento necessário para a vida dos vegetais. Por isso que os vegetais são considerados seres autótrofos, conseguem produzir o seu próprio alimento. Agora, a fotossíntese é um processo amplo. E para facilitar o entendimento desse processo, eu gostaria que vocês observassem as fases da fotossíntese. Então, nós temos aí o processo dividido em duas etapas. A etapa luminosa, ou fase luminosa, também conhecida como fase fotoquímica. E a etapa escura, ou química, também conhecida como etapa enzimática de todo o processo. Na etapa luminosa, o próprio nome já está dizendo, nós temos aí a presença da luz participando do processo. E essa luz ela vai ser absorvida pela clorofila, pigmento verde dos vegetais. A clorofila ela fica excitada em presença da luz, libera a energia. Essa energia liberada pela clorofila vai ser responsável na formação de um composto energético conhecido como ATP. O que significa ATP? Significa adenosina trifosfato. Na verdade, é a energia que vai ser utilizada pelo vegetal em todos os seus processos. Percebam que o ADP é formado a partir do ADP mais o PI, que é o fosfato ou fósforo iônico. Como nós vimos, nesse processo da fotossíntese, o ATP foi formado por causa da presença da energia luminosa. Então, a energia luminosa é convertida em energia química, que é o ATP. O ATP também é muito conhecido pelos animais, porque ele é uma fonte energética para o nosso metabolismo, para o metabolismo dos seres vivos, de modo geral, tanto os animais como os vegetais. Agora, vamos continuar, o nosso processo fotoquímico da fotossíntese. Observem a próxima reação da fotossíntese. Em seguida, nós temos a hidrólise, quebra da água, também conhecida como fotólise. Nessa reação, nós temos a molécula da água sendo quebrada em presença da luz e da clorofila. Essa quebra da molécula da água, essa ionização do hidrogênio, faz com que ocorra a formação de um composto conhecido como NADPH2. E também a formação da água e a liberação do oxigênio. Então, percebam, o hidrogênio, agora, ele vai ser
capturado pelo NADPH2, formando um composto estável, que é o NADPH2. Não esqueçam esse composto aí, que ele vai ser utilizado na próxima etapa. Também nós temos aí a formação da água, que vai ser utilizada pela planta, e o oxigênio sendo liberado. Observe essa flechinha, mostrando que o oxigênio gasoso vai ser desprendido, vai ser liberado para o meio ambiente. Então, como nós acabamos de observar, a água é quebrada, a hidrólise da água, também conhecida como fotólise da água. E na quebra da água, nós temos a liberação do oxigênio e nós temos a formação daquele composto importante, que é o NADPH2. Agora, esses produtos, né, o NADPH2, o ATP, que é aquela energia produzida, serão utilizados na próxima etapa, que é a etapa química da fotossíntese. Observe a reação principal da etapa química da fotossíntese. Então, agora nós temos a entrada do CO2 reagindo com NADPH2, lembrando que o NADPH2 foi produzido na etapa anterior. E de onde que veio esse oxigênio? Esse oxigênio foi absorvido pela planta, também através das folhas, através dos estômatos, que é uma estrutura presente na folha que nós vamos conversar nas próximas aulas. E, para ocorrer a reação, eu preciso da energia. Como essa etapa é escura, eu não tenho a luz, mas eu tenho a fonte energética, que é o ATP. Então, o ATP desprende energia, liberando essa energia para a reação, formando novamente um composto, que é o ADP mais o PI. E a reação do CO2 mais o NADPH2 dá origem ao carboidrato, que vocês estão observando, que é o CH2O, mais a água, e o NADP agora fica livre, né, para a próxima reação. Lembrando que CH2O é a fórmula simplificada dos carboidratos. Se nós multiplicarmos aí por 6, nós vamos ter a formação da glicose, que é C6H12O6. Então, como nós acabamos de observar, o carboidrato produzido, que pode ser uma glicose e que posteriormente vai ser transformada em outras substâncias necessárias à vida da planta, passa por um processo mais complexo, né, de desenvolvimento, que nós vamos ver posteriormente. Hoje, o que você tem que lembrar, que é muito importante, que cai muito no vestibular, é o seguinte: a água é quebrada, libera oxigênio. O hidrogênio fica livre, então ele reage com o NADPH2, formando um composto, que vai ser utilizado na próxima etapa, na etapa escura. Como eu não tenho luz, a fonte energética para a etapa escura é o ATP. Agora, eu sei que isso é muito complexo, complicado, e por isso eu preparei uma tabela resumindo as principais etapas e as principais reações da fotossíntese. Essa tabela você não pode esquecer. Observe. Etapa fotoquímica. Então, nós temos a hidrólise, formação do NADPH2 e do ATP. Lembrando que o ATP é uma fonte energética importante para a próxima reação. E o NADPH2 também é uma fonte energética. Nós temos aí a liberação do oxigênio, que posteriormente será muito utilizado pelo vegetal na sua respiração e também será utilizado pelos animais no processo respiratório. Na etapa química, nós temos a absorção do CO2 e a formação do carboidrato, o açúcar, que vai ser utilizado como alimento nos vegetais. Então, a fotossíntese é importante para o vegetal, porque produz o seu alimento, libera o oxigênio, que vai ser utilizado na respiração, mas para os animais também a fotossíntese é importante, porque é fonte de alimento. Então, aquele fruto delicioso que nós ingerimos tem o açúcar, que foi produzido pela planta na fotossíntese. Agora, vamos voltar à pergunta inicial. Como é que a fotossíntese interfere na produção do petróleo? Então, nós temos o CO2 atmosférico sendo transformado em matéria orgânica vegetal através da fotossíntese. Lembrando que o vegetal também libera CO2 através da respiração. A matéria orgânica vegetal serve de nutrição para o animal, então transformando aquele carbono em matéria orgânica animal.
Com a morte do vegetal e a morte do animal, esses restos orgânicos dos animais e dos vegetais serão transformados. Os restos orgânicos, vegetais e animais serão transformados através da decomposição em CO2 atmosférico, pelos decompositores. E também serão transformados em combustíveis fósseis, que também através da combustão vai estar liberando o CO2 atmosférico. Então, aquele CO2 utilizado pela planta para produzir os compostos orgânicos vai ser transformado através do processo de decomposição em combustível fóssil, que é o petróleo que nós utilizamos tanto no nosso dia a dia. Muito bem, e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, pessoal. Até mais! Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia. E o assunto de hoje é a transpiração dos vegetais. A transpiração é um processo muito importante através do qual a planta ela acaba perdendo água na forma de vapor. Tem muitas pessoas que confundem a transpiração com a evaporação, que é um processo muito mais simples. Se nós pegarmos, por exemplo, uma roupa molhada e colocarmos no varal num dia muito quente, o processo de perda de água e o processo em que essa roupa vai ficar seca é um processo de evaporação. Agora, nas plantas, a transpiração é um processo mais complicado, porque a planta ela também perde a água na forma de vapor. Porém, existe através da planta um mecanismo de controle sobre esse processo. E é isso que nós vamos explicar e conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, observem agora alguns tipos de mecanismos que nós podemos encontrar em algumas plantas de ambiente mais seco e de ambiente úmido. Esse primeiro exemplo que vocês estão observando são das plantas xerófitas. São plantas de ambiente seco. Nessas plantas nós vamos encontrar folhas pequenas, cutícula mais grossa, espessa, e nós temos também aí a folha com uma espessura maior, quer dizer, ela é mais dura também. Nós temos também agora as plantas higrófitas, que são as plantas de ambiente úmido. Nessas plantas nós vamos encontrar as folhas mais largas, são folhas maiores, e a cutícula ela é mais delgada. Com isso nós não vamos encontrar nenhuma estrutura que venha caracterizar esse tipo de planta que seja responsável em economizar a água, porque essa planta não tem esse tipo de problema em relação ao meio ambiente em que ela vive. Em seguida, nós estamos observando uma outra figura. Essa figura está mostrando um movimento hídrico nos vegetais. Então, nós temos a entrada da água através da absorção dos pelos absorventes, a água passa para a raiz, segue no caminho até o xilema, aonde vai ser conduzido até as folhas, onde ocorrerá a utilização dessa água para a fotossíntese e também através da transpiração essa água poderá ser perdida na forma de vapor. Então, como nós acabamos de observar, a transpiração é um processo importante que ajuda nesse movimento da água. Quando a planta perde a água pela transpiração na forma de vapor, ela vai ter que absorver essa água perdida. E essa absorção é que faz com que também ocorra a condução da seiva bruta, que é água e sais minerais, pela planta, e essa seiva bruta agora vai ser levada até as folhas. Mas, além das folhas, outros órgãos também são responsáveis pela transpiração. Os órgãos aéreos, como as flores, como os frutos. Também o caule, no caso das cactáceas, que são plantas onde as folhas foram transformadas em espinhos, para economizar a água. Então, o próprio caule é que vai ser responsável pela transpiração. E como é que ocorre esse processo de transpiração? Então, observem um esqueminha importante para vocês. Então, a transpiração nos vegetais, ela pode ser feita pela transpiração estomatar, que são estruturas que nós vamos encontrar na epiderme das folhas, e também pela transpiração cuticular. Então, nós temos a transpiração total, ela é igual à transpiração estomatar mais a transpiração cuticular. Lembrando que a cutícula é uma película que nós vamos encontrar responsável por uma transpiração que não tem controle do vegetal. A planta vai perdendo simplesmente a água.
que nós vamos encontrar nas folhas. Enquanto que nos estômatos, nós temos aí um controle químico da planta. Então, observem aí a folha, que é o órgão responsável, o órgão principal aí da transpiração. Nas folhas, nós temos a presença dos estômatos. Então, o estômato é uma estrutura formada, primeiramente aí, como vocês estão observando, pela célula guarda, né? Essas duas células que guardam esse orifício, essa abertura, que é o ostíolo. Não podemos esquecer que essas células apresentam um grande número de cloroplasto, então elas realizam a fotossíntese. Ao lado, vocês estão observando também as células epidérmicas. Então, os estômatos são encontrados na epiderme. Dependendo do vegetal, podem ser encontrados na epiderme superior, na inferior ou na superior e também inferior, como nós vamos estudar. A transpiração que apresenta controle fisiológico, quer dizer, a planta que vai estar participando desse controle, ela é chamada de estomatar. E essa estrutura que são os estômatos, que nós acabamos de observar, eles são influenciados, vamos dizer assim, por dois fatores, luz e água. Então eu gostaria que vocês observassem alguns detalhes sobre a transpiração estomatar. Observem agora o esquema que eu preparei para vocês. Esse é um corte transversal da folha, corte interno da folha. Então nós temos aí, internamente, a folha apresenta todas essas estruturas que vocês vão observar. Primeiro nós temos a cutícula, revestindo externamente a epiderme superior e a epiderme inferior. Em seguida, nós temos aí o parênquima palissádico, também chamado de parênquima verde, devido à presença aí do cloroplasto, que é o responsável pela fotossíntese. No cloroplasto nós encontramos a clorofila, aquele pigmento importante para a fotossíntese. Embaixo nós estamos observando aí o parênquima lacunoso, também verde. Temos aí a presença novamente da clorofila, então também a fotossíntese. Em seguida, os vasos condutores de seiva. Primeiro vaso é o xilema, que conduz a seiva bruta. Floema é o vaso que conduz a seiva elaborada. Lembrando que seiva bruta é formada de água e os sais minerais, enquanto que a seiva elaborada é formada pela água e também pelo açúcar. Observem as lacunas que são formadas. E a câmara subestomática. Em seguida, os estômatos. Quero que vocês notem um detalhe importante, que esses estômatos aí estão presentes na epiderme inferior. Então, o vegetal que absorveu a água através da raiz e mandou a água através do xilema até as folhas, quando essa água chega nas células foliares, ela acaba sendo transportada célula a célula, através da osmose. À medida que essas células vão recebendo a água, e se nós estivermos, se nós colocarmos, né, essa planta num ambiente quente, o contato da folha com o meio ambiente faz com que ocorra a evaporação da água. E nós teremos aí a formação de vapores que vão para essa câmara subestomática e que será liberado pelos estômatos. Então, para ocorrer a saída dos vapores de água, é necessário que os estômatos estejam abertos, porque senão os vapores de água não conseguem serem mandados para fora, para o meio ambiente. Então, pessoal, existe uma experiência que mostra bem a importância da absorção e da transpiração. O quanto que esses dois processos eles estão muito ligados, né? A planta transpira, perde água e ao mesmo tempo ela também absorve essa água. É a experiência do potômetro. E eu vou mostrar um esqueminha para vocês dessa experiência. Nós temos aí então o sistema de vidro, como vocês estão observando, aonde nós temos uma ligação aí entre a planta, passando por um sistema com água. O seu ramo inferior está em contato com a água e o ramo superior, que são as folhas, em contato com o meio ambiente. Se nós levantarmos a extremidade de vidro que vocês estão observando, que está em contato com o Becker,
e essa extremidade entrar em contato com o ar, nós vamos ter a formação de uma bolha de ar. Colocando novamente essa extremidade do vidro em contato com a água, nós vamos ter agora um deslocamento dessa bolha de ar. Esse deslocamento ocorre devido à perda de água através da transpiração. Então, a água perdida na forma de vapor vai ter que ser reposta. E ela vai ser reposta através da absorção pela sua parte inferior, representada por esse ramo, onde a água agora, através do xilema, chega até as folhas, sendo assim aproveitada novamente aí pelo vegetal. Existem fatores externos, como a temperatura, a ventilação, a pressão atmosférica, que contribuem para acelerar ou não a transpiração. E os fatores internos que ajudam também no processo de transpiração, que é a quantidade de estômatos presentes na folha, a variação entre a espessura da cutícula, se ela é mais fina ou se ela é mais delgada. Agora, o que nós vamos estudar, que é muito importante, são os mecanismos que controlam a abertura e o fechamento dos estômatos durante a transpiração estomatar. E eu gostaria que vocês acompanhassem esses mecanismos. Então, os mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos são fotoativo, cujo controle é realizado pela luz, e o hidroativo, cujo controle é realizado pela água. Em presença de luz, nós temos a abertura do ostíolo. O ostíolo é essa fenda que vocês estão observando aí entre as duas células guardas. O ostíolo, ele apresenta uma parede mais espessa e uma parede mais delgada. Como vocês estão observando, a sua parede que está próxima das células guardas, ela é mais espessa. Então nós temos a luz agindo no processo de fotossíntese. Quando você tem este processo, a planta ela acaba utilizando o CO2, o dióxido de carbono, e ele acaba diminuindo nas células guardas, tornando o meio alcalino. Quando o meio fica alcalino, nós temos a transformação do amido, que é um açúcar insolúvel, em glicose, que é um açúcar solúvel, em presença de uma enzima conhecida como fosforilase. Como o açúcar aí mostrado, que é a glicose, é solúvel, nós vamos ter um aumento da concentração interna da célula. Essa célula vai ter que retirar a água da célula vizinha. Com isso ela fica cheia, túrgida e acaba abrindo então o seu ostíolo, permitindo a saída dos vapores de água. Outro mecanismo, então você tem aí a reação de escuro. Então, quando você tem ausência da luz, a taxa da respiração é maior do que a taxa da fotossíntese. Com isso, nós temos a liberação do CO2 pela planta. O meio se torna ácido em presença do CO2. Com isso, a fosforilase, que é aquela enzima importante, vai transformar a glicose, que é um açúcar solúvel, em amido, que é um açúcar insolúvel. Nós vamos ter uma diminuição da concentração da célula guarda. Com isso, ela passa a perder água para as células vizinhas, que são mais concentradas, e com isso nós vamos ter o fechamento do ostíolo. Então não esqueça, em presença da luz, o ostíolo abre. Quando está escuro, o ostíolo fecha. E o mecanismo hidroativo? Como é que ele age sobre a abertura e o fechamento dos ostíolos? Então observem o esqueminha. Com a entrada da água, a célula fica túrgida. Com isso acaba ocorrendo a abertura do ostíolo. Saída da água, nós vamos ter o fechamento do ostíolo, fazendo com que você tenha aí a perda de água para as células vizinhas. E ela fica murcha pela falta de água. Então, pessoal, olha, esses dois mecanismos da transpiração, fotoativo e hidroativo, são muito importantes e eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho mais o seu conhecimento sobre esse assunto. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!